Olá, crocheteiras e macrameiras. Crocheteiros e macrameiros. Pois é, hoje, a peça de hoje é essa aqui, ó. A peça tão falada que a Isabela usou. E eu fiz um desafio nas redes sociais. Se chegasse a 1000 comentários, eu liberaria a aula. Pois bem, eu ainda falei, gente, essa peça é macramê, macramê, macramê. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, olhando direitinho, fazendo um zoom na peça, o início da peça é crochê. Então, por isso, crochê e macramê juntos numa mesma peça é o que vocês vão aprender, ok? Eu vou usar, gente, como eu tô fazendo essa abertura, depois que eu já terminei, a gente vai usar o fio náutico da Têxtil Piratininga. O fio que ela tá usando ali parece um cordão de algodão. Vocês vão falar comigo, pode fazer de barbante, Ju? Pode. O problema do barbante, no finalzinho, ele costuma desfiar. Mas, se vocês quiserem, fica à vontade. O fio de algodão, ele vai aceitar o nó, né? Esse fio aqui da Têxtil é o fio caravela, vou colocar a foto dele aqui. Ele aceita muito bem o nó, ele fica firme o nó, né? Então, é um fio que eu indico a vocês para poder fazer essa peça. Vocês podem fazer de fio de malha também, aí vai a gosto do cliente e de vocês, ok? Vou deixar na descrição todos os materiais que eu tô usando, tudo que eu usei por aqui e links também, se caso vocês quiserem comprar as peças. Umas peças eu comprei, inclusive, para poder fazer a parte de trás, comprei por aqui mesmo na minha cidade, pago mais caro, mas se eu encontrar lá na Shopee, já coloco na descrição também o link. Ok? Então, o recadinho é sempre, dá uma olhadinha na descrição, tá sempre lá a quantidade de material, tá sempre lá link na descrição. Bora para fazer essa peça. E antes de eu continuar aqui, pra gente começar essa aula, eu vou pedir uma coisinha pra vocês. Já aproveita, curte a aula da Tia Ju aqui, compartilha, já faz um comentário, deixa um comentário assim, né, bonitinho, alguma coisa assim que vá levar a autoestima da Tia Ju e não denegrir, por favor. E mais uma coisinha, quando você clica em curtir, vai aparecer hypar, que é com H. Eu não sei se é ripar ou se é hypar, mas acho que é hypar. Dá uma hypada aí no meu vídeo, por favor, para o YouTube entender que o vídeo é legal e entregar para mais pessoas. Agora sim a gente pode ir para aula, bora. Lembrando sempre de queimar a ponta do fio para ele não desfiar. Ele é um fio de poliéster, então queima que é melhor. Pra gente começar, eu vou usar também, gente, ó, agulha número 7 milímetros pra gente começar a fazer essa nossa gola. Vou deixar um pedacinho aqui, ó, de fio, para depois colocar o fecho. Todo material que eu estiver usando, gente, eu vou deixar aí na descrição. Inclusive, link para você que quiser comprar, ok? Então, eu deixo tudo aí na descrição. Pra vocês não brigarem comigo, vocês vão lá na descrição e dar uma olhadinha. Fiz meu primeiro nó e vou fazer aqui uma quantidade de nós que dê no pescoço. É isso mesmo, pega aqui, ó, faz os nós, a quantidade de nós, não, eu tô falando em crochê, então, é quantidade de correntinhas que vá dar a volta no seu pescoço. Bem certinho, tá? Porque depois ele pesa um pouquinho e ele estica também, ó. Você pode ir esticando assim, ó, pra você ver certinho. Você pode fazer aqui um número ímpar de correntinhas, porque a gente vai virar o trabalho e assim ficar com números pares, ok? Então, ó, eu vou medir, tô medindo aqui no meu pescoço, nem contei, mas como eu tô falando isso tudo com vocês aqui, ó, deixa eu medir aqui. Então, em mim aqui já deu, deixa eu mostrar mais ou menos, eu estiquei e coloquei lá pra ver. Vamos ver quantos metros ficou aqui, quantos centímetros, né, porque não vai dar metros. Ó, deu mais ou menos 37 centímetros. Ok? Vamos contar. Vou contar aqui quantas correntinhas deram, já te falo, peraí. Ao todo, me deram 33 correntinhas, então tá certo, nós vamos ficar com 32. Por que nós vamos ficar com 32? Essa primeira aqui a gente pula, vem na segunda e a gente vai fazer pontos baixos, até chegar lá do outro lado. Então, ao todo, eu vou ter 32 pontos baixos. Eu cheguei aqui, vou fazer uma correntinha e vou voltar o meu trabalho. Se você achar que o seu fio que você tá usando aí tá muito grosso e você não quer essa parte aqui muito grossa, você pode também fazer uma carreira só, tá? Vocês podem fazer só uma carreira. Eu tô fazendo duas de acordo com o que foi feito ali
no trabalho, tá? Então, eu tô fazendo duas também pra ficar igualzinho o que tá na foto. Então, você vai voltar em pontos baixos também. Vou fazer essa parte aqui e já volto. Fizemos aqui até aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, puxar o fio, cortar. E assim, eu já fiz a minha gola. A minha gola foi ótimo, né? A minha parte aqui, inicial da gola. E agora, Ju, lembra que nós temos 32 pontos baixos? Então, a gente tem 32 correntinhas aqui embaixo. Nós vamos cortar 32 pedaços de fio. Deixo aqui, ó, pra vocês qual o tamanho que foi dos 32 fios que eu cortei, pra ficar bem mais certinho pra você. Mas lembrando que eu sou uma pessoa mais gordinha, né? Mais ombruda, mais larga. Se você for uma pessoa mais mionzinho, mais fininha, corta menor, tá ok? Então, eu vou aqui cortar os meus fios, 32, e já volto. Bom, já selei todas as minhas pontinhas, gente, olha só. E aí, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos dobrar o fio ao meio, tá? E vamos colocar o fio aqui aonde nós temos as correntinhas. Olha só, aqui a gente tem a frente do nosso trabalho, tá? Você vai decidir se você quer que a argolinha fica pra frente ou se a argolinha fica pra trás. Se for pra ficar pra trás, olha só. A gente vai colocar assim, ó, a frente do trabalho, que é onde tá esse ponto aqui, a gente vai enfiar nossa agulha, puxar o meu fio e puxar os dois aqui pra dentro. Tá, abraçamos aqui o nosso fio, colocamos aqui, ó, ponta com ponta. E aí, peraí, nós vamos puxar aqui, ó, o meu fio. E aí, nós ficamos com a argolinha pra cá. Tá vendo? Pra trás. Ah, não, Ju, eu quero essa argolinha pra frente. Então, você pode fazer ou daqui pra cá, de cá pra cá, ou daqui pra lá, ó. Se você colocar assim e abraçar o seu fio aqui, ó. Ó. Aí, a argolinha fica pra frente. Tá vendo? Eu vou deixar a argolinha pra frente. Igual a gente tem argolinhas aqui, eu vou deixar ela pra frente, tá? E aí, pra fazer ela bem direitinho, você pode dobrar de novo e pode usar a sua agulha também. Aí, pra isso, vira assim, ó. Agora, eu vou começar do lado de cá, então. Vira ao contrário, ponto do lado avesso, vem aqui, ó. Puxa seu fio e puxa os dois fios. Pronto. A argolinha ficou pra frente, tá vendo? Eu só tô fazendo ao contrário. Frente tá aqui, avesso, e aí eu venho com a agulha daqui, ó, de cima pra baixo. Então, eu vou pegando todos os meus fiozinhos, dobro ao meio, vou fazer mais uma vez pra não ficar dúvida nenhuma. Peguei, ué. Eu peguei errado aqui, peraí, gente. Dobrei ao meio, peguei duas pontas de dois fios diferentes. Puxo aqui. Puxo os dois e puxo os fios. E aí, vou ajeitando pra minha argolinha ficar lá pra frente, tá? Então, eu vou fazer isso por todas as alcinhas de correntinhas. Ou seja, 32 alcinhas. Vou fazer em tudo e já volto. Ó, coloquei todos os fiozinhos prontinhos aqui, ó. E aí, o que que você pode fazer? Se você tiver uma superfície, assim, numa mesa, você pode, aqui igual eu vou fazer pra vocês, pra facilitar o meu trabalho, mostrar pra vocês. Eu vou colar com uma fita adesiva. Mas, se você tiver uma superfície que você consiga, assim, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu tenho esse negócio aqui que ele parece um isopor, mas não é isopor, não. E eu venho e coloco alfinetes. E coloco ele assim, ó, entre a mesa e o meu colo, assim, ó, e vou fazendo. Mas eu não vou fazer isso aqui com vocês. Eu só, para mostrar o ponto, eu vou só pregar aqui na mesa pra poder
mostrar pra vocês aqui. Aqui também dá, ó. Mas o bom é você... Também, você pode fazer isso em uma almofada também no seu colo, tá? Mas aqui também dá, ó. Pronto. Prendi. E agora, eu vou separar de 4 em 4 fios. Ó, 4 em 4 fios, pra gente começar a fazer o nosso trabalho. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um nó quadrado, gente. Um nó que a gente tá muito acostumada a fazer no macramê, e eu já mostrei pra vocês eles diversas vezes, lá na TV Aparecida, em vários trabalhos meus. Eu vou chegar um pouquinho mais aqui, peraí, a câmera pra cá, pra começar a mostrar pra vocês daqui. Vou começar daqui pro outro lado, ó. Nó quadrado. Pego os 4 fios, deixo 2 centrais. O primeiro da lateral, eu vou fazer um número 4, assim. Vou com esse outro fio da lateral, passo por baixo, venho por cima de todos os 3 fios, dentro da argola que se formou e puxo meu fio. Pronto, fiz uma laçada. Aí, aqui, ó, eu seguro a parte central e puxo. Puxei. Fiz o meu primeiro nó. Primeiro nó, não, primeira parte do nó. Agora, eu vou fazer pro outro lado, ó. Vou fazer aqui, ó. Eu falei número 4, não, uma letra L, né? Aqui que é 4, ó, não é? 4 é pra lá ou pra cá? Ah, não sei, gente. Você vai fazer uma argola aqui e colocar por baixo dos dois. Dos 2 centrais. E aí, você vai fazer a mesma coisa. Vem com o fio da lateral por baixo, dentro da argola que se formou, ó. Fez de novo, segurou o centro, puxou. Fizemos o nosso primeiro nó. E agora, a gente vai fazer mais uma vez. Vem aqui. Vou fazer aqui, ó. 2 fios centrais, a minha argolinha, pego o da lateral, passo por baixo, venho dentro da argolinha e... Eu ia derrubar meu fone de ouvido. E puxo, ó. E puxei. E vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Venho aqui, faço uma argolinha, passo por baixo, dentro da argola e puxo. Pronto. Fiz 2 nós quadrados. Vou pegar os meus 4 fios, jogar pro canto e pegar os meus próximos 4 fios. E fazer a mesma coisa. Ó, vou fazer de novo. Faço uma argolinha, venho por baixo, vou lá dentro da argola, puxo. Puxei. Faço pro outro lado, por baixo do fio, dentro da argola e puxo. Fiz o meu primeiro nó. E vou fazer a mesma coisa, repetição. Pro lado. E pro outro. E nós vamos fazer 2 nós quadrados, ou nó duplo, que chama, cada um chama de um jeito. Para cada conjuntinho de 4 fios, ok? Então, vou fazer aqui mais uma vez, com calma, para você que não sabe ainda o macramê. 2 fios centrais, pego da lateral, coloco por baixo aqui, ó, formando uma argolinha. Venho com o outro fio da lateral, passo por baixo e venho por cima dos 3 lá dentro da argola e puxo. Ó, fiz a laçada inicial, seguro os fios do centro e puxei. Pode puxar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Vou fazer a minha argolinha por baixo, venho com esse aqui por baixo e aí por cima dentro da argola. Pronto, lacei, fechei o ponto. E agora eu faço de novo pro mesmo lado. Pra cá, vou lá dentro da argola. Fechei. Pro outro lado e fechei. Eu vou fazer isso, gente, até chegar aqui do outro lado. De 2 em 2 nós, até chegar aqui do outro lado. Quando eu terminar, eu volto aqui. Já que eu preguei a minha peça, gente, meu cachorro tá latindo, tá? Já que eu preguei a minha peça aqui, eu só coloquei aqui de volta. Você pode fazer daquele jeito que eu te falei, ou você pode fazer assim. Já terminei aqui, olha, os meus 2 nós em cada carreirinha ali, né? Aí, o que que nós vamos fazer agora? A gente vai começar a fazer intercalando, ó. Nós temos aqui
um conjuntinho de nós aqui, eu vou pegar 2 fios, separar, 2 fios e separar. Deixando 4 fios aqui no centro. Então, eu peguei 2 de cada conjuntinho de nós ali de cima, tá? Vou chegar mais pra cá pra vocês verem. Ai, colou no durex. Ó, tá? Então, nós vamos fazer assim. Aí, aqui, eu vou começar a dar um espaço. Vou começar a dar um espaço. Vou fazer a mesma coisa que a gente já fez. Ó, o mesmo nó. E aí, eu vou começar... Antes, eu viria aqui. Não. Eu vou dar um espacinho aqui entre um nó e outro. Vamos aqui pensar mais ou menos quantos centímetros que eu deixei aqui, ó. Menos de um dedinho. Deixa eu tirar um negócio aqui do... Acho que do lado de cá tá sem, peraí. Cadê? Aqui. Ó, 1 centímetro. Tá vendo? Deixei 1 centímetro ali. Faço para um lado, faço pro outro. Ó, e vou apertar o meu nó. Deixei, então, dessa vez, 1 centímetro. E vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Os meus 2 nós agora. Agora, esse aqui eu aperto. Ok. Pronto. Fiz aqui. Jogo pra lá. Esses 2 que eu separei, eu vou usar. E vou pegar mais 2 do próximo nó. Peguei, fiquei com 4 outra vez. E vou fazer a mesma coisa. Faço meu nó. Lembrando de fazer sempre pro mesmo lado o início, tá, gente? E vou deixar aqui, mais ou menos, se você é iniciante, quiser ir medindo, ó, 1 centímetro. Deixei 1 centímetro. Então, agora eu termino o nó. Ó. Ajeito aqui no centro e aperto. Agora, eu faço o nó de novo. Faço para um lado... Faço pro outro. E assim, agora, eu vou fazendo até chegar lá do outro lado também, ó. Pego esses 2 que eu separei, com mais 2 do outro nó, da carreira anterior, e faço a mesma coisa, deixando esse espacinho de mais ou menos 1 centímetro, que é o mesmo que eu tô deixando para todos eles, ó. Então, agora, essa é a sequência. Sempre deixando 1 centímetro aqui de espaço. Vou fazer o meu conjuntinho de 2 nós até lá do outro lado e já volto. Bom, fizemos aqui, ó. Então, naturalmente, se você deixou 2 cordas aqui, vai sobrar 2 do lado de cá, tá? Normal. Ó, eu pegando esse pedacinho, não é esse não, gente, esse aqui, ó. Então, vai sobrar 2 aqui também, ok? E aí, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Pegando, agora nós vamos pegar essas 2 que sobraram, com mais 2 aqui de baixo, ó. Assim. E aí, nós vamos dar o espaço. Olha aqui. No meu caso aqui, a gente vai fazer um espacinho aqui pra ficar reto, ó. Assim, pra ficar reto aqui. E dar o espaço que a gente teria que dar aqui entre os pontos, lembra? Na parte de cima, nós deixamos com mais ou menos 1 centímetro. Aqui, eu vou deixar com mais ou menos 1,5 centímetros, ok? Então, vamos deixar aqui com mais ou menos 1,5 centímetros aqui entre um nó e outro. Fiz de um lado, vou fazer pro outro. Então, essa parte aqui ficou com 1,5 centímetros, aqui ficou grande, tá? Ó, aí, eu vou fazer pro outro lado da mesma maneira. Fiz para um lado, vou fazer pro outro. Pronto. Fechei. Separo os meus fios. Pego 2 de um lado, 2 do outro. E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o meu nó. Gente, agora é só isso. Você pode fazer quantas carreiras você quiser, mas eu vou fazer junto com vocês. Ó, se você quiser, você pode colocar aqui assim, ó, do lado, pra você ver se tá mais ou menos da mesma altura. Então, mais ou menos 1,5 centímetro que eu deixei aqui, fecho do outro lado. Segura o centro, que sempre te dá uma firmeza quando você segura o centro. Faço de um lado e faço do outro de novo. Mais 2 nozinhos. Ó.
Ok. Pronto. Aqui parece que... Ah, não, tá certo. Tá vendo, ó? E aí, eu vou fazendo todos eles na mesma direção agora, ó. Pego mais 4 fios, 2 de um, 2 do outro, e vou fazendo a mesma coisa agora até lá do outro lado outra vez. Ó, segurei aqui, vi mais ou menos, é mais ou menos ali que eu tenho que ficar. É, então, ajeito aqui para um lado, pro outro, e fecho o meu nó. Seguro o centro e puxo. Faço de novo mais um nó quadrado. E pronto. Vou até lá do outro lado e já volto, ó. Vou fazendo agora até lá do outro lado. Agora com ele um pouquinho maior, tá vendo? A distância um pouquinho maior. Já volto. Ó, tá ficando bonito, né? Olha só, e aqui no final a mesma coisa. Deixamos aqui 1,5 centímetro e aqui a gente faz reto maior, né? Não tem como. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte, de novo, separar 2 fios e usar 2 de cada. E agora, a gente também vai dar uma distância maior. E todas as vezes, as outras carreiras é com distâncias maiores. Então, a gente vai fazer aqui agora com mais ou menos 2 centímetros. Se a gente fez 1,5 centímetro, né? Vamos aqui deixar agora mais ou menos 2 centímetros, deixa eu ver. Cadê minha fita? Deixei até mais, né? Então, deixa um pouquinho menos. Olha lá, mais ou menos 2 centímetros. Então, agora, 2 centímetros. Eu vou aumentar de meio centímetro. Vamos combinar assim? Vai ser mais ou menos isso. Fiz o primeiro, depois é só eu seguindo a mesma direção que eu tô fazendo os meus nós. Eu nem tô mostrando mais o nó pra você, porque vocês já sabem, né, gente? Vocês chegaram até aqui, vocês já sabem fazer o nó. Então, a cada 2 nozinhos, separo. Agora, eu venho aqui e pego mais 4 fios. 2 de um, 2 de outro. E vou fazer aqui e deixar os meus 2 centímetros. Ó, vamos ver? Tá na mesma direção? Tá, então é aqui mesmo. E aí, você vai fazendo. Se quiser ir medindo, pode também, ok? Vou fazer isso até lá do outro lado. E aí, eu volto mais uma vez. Ó, vamos conferir aqui. 2 centímetros, tá vendo? Então, vou fazer até lá. Aguenta aí. E assim tá ficando, ó. Olha que bonitinho. E dando essa distância ali que a gente viu na foto, né? Então, olha só. Nós vamos continuar fazendo isso, gente, por algumas carreiras ainda. Na gola dela, fez 8 carreiras contando com essa daqui. 1, 2, 3, 4. Estou na 4ª. Então, eu vou fazer a sequência assim. Agora, aqui, ó, é aquela parte aonde a gente faz essa lateral aqui melhor. Ó, melhor não, esticada, né? Eu tô trazendo pra cá. E agora, a gente tava com 2 centímetros. Lembra que eu falei que eu vou colocar a cada meio centímetro, mais ou menos? Cadê minha fita? Tô procurando minha fita. Então, aqui agora, eu vou colocar com mais ou menos 2,5 centímetros, tá vendo? Então, venho aqui e faço uma distância de 2,5 centímetros. Vou fazer isso, gente, por algumas carreiras. Eu vou dar uma olhadinha se eu vou fazer com 8 mesmo. Acredito que sim. Ó, fiz uma e vou fazer a outra. E aí, aumentando de meio em meio, eu não preciso mais voltar aqui para vocês saberem, né? A gente pode ir fazendo agora a quantidade de carreiras que a gente desejar. Vou fazer só mais uma vez aqui, ó. Olha só, então, nas laterais a gente deixa esse espaço e quando eu voltar na outra, eu deixo o fio e volto a pegar de 2 em 2, entendeu? Assim, sempre. Então, agora aqui, ó, eu já fiz ali a distância que eu sei, eu venho aqui e coloco na mesma distância do outro nó. Vamos medir? Eu derrubei o negócio no chão. 2,5 centímetros, viu? Então, segurei aqui, faço o meu nó e vou fazendo isso até lá do outro lado. Agora, então, eu só vou voltar para falar para vocês, ó, puxar de um lado aqui para poder ficar bem apertadinho o nó. Só vou voltar para falar com vocês quantas carreiras eu fiz. Eu acho que não tem mais necessidade de eu ficar explicando a mesma coisa para vocês.
Fiz agora com 2,5, na próxima carreira, 3 centímetros de distância. E assim eu vou aumentando. Não sei, repetindo, não sei se eu vou fazer 8, né? Porque aqui o fio é mais grosso. Vamos ver, eu vou testando aqui, daqui a pouquinho eu volto e falo com vocês direitinho o que eu fiz, qual foi a sequência, ok? Então, pra você vai ser de um vídeo pro outro, é rapidinho. Olha só, gente, trouxe aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui você dá uma largada aqui, porque depois ele encolhe, né? Às vezes pode não dar no seu pescoço. Olha só, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Porém, eu coloquei em mim e queria que ela fosse mais pra trás. Isso aqui, ela meio que dá uma segurada, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, vou fazer igualzinho da Isabelle. Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, gente. Ai, Ju, eu sou mais gordinha, eu acho que não tá legal, eu queria um pouquinho mais. Vocês podem continuar fazendo, tá? Eu vou fazer mais uma carreira. Então, eu vou fazer até dar 4 centímetros de diferença, porque aqui eu ainda tô com... Peraí, deixa eu pegar toda hora a coisa. Aqui tá com 3,5. Tá vendo? Peraí. 3,5, tá vendo? E agora, então, eu vou deixar com 4 centímetros de distância pra fazer a nossa última carreira. Vou fazer essa 8ª, então, tá? E já volto aqui pra mostrar pra vocês. Aí, ó, como que eu vou fazendo aqui no meu negocinho? Eu vou subindo a peça, ó, peraí. Deixa eu esticar ela bem esticada. Ai, derrubei as coisas. Eu vou subindo a peça e aqui, ó, eu vou colocando os nozinhos e prendendo um a um, gente, ó, na mesma direção, para que eu consiga ter a firmeza. Eu tô mostrando aí? Tô, né? Ó, eu vou prendendo ele aqui um a um, na mesma direção, para eu ter a firmeza, para eu continuar fazendo os meus nós. Se você estiver colando, cola, vai jogando a peça mais para cima. Se você estiver colocando na sua almofada, vai fazendo como eu falei aqui, ó. Vai colocando na mesma direção e prendendo o nó. Agora, a gente vai fazer aquela parte de deixa 2 e começa pegando só aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Aguenta aí, é rapidinho, gente. Termina o vídeo, peraí. Ó, gente, então terminei aqui, fiz as últimas carreiras, a última carreira é a de número 8, deixei os fiozinhos soltos aqui, tá? Desse jeitinho, se você quiser continuar, você continua, lembrando 4 centímetros aqui. Eu vou fazer uma abertura nova falando, mas o fio melhor pra você fazer essas coisas, gente, ou é de algodão, ou esse de poliéster, que ele aceita o nó, tá? Fio náutico de polipropileno, ele não vai aceitar o nó e vai ficar abrindo, tá? Então, não é todo fio que você vai conseguir fazer nó. O fio de algodão você consegue, ele fica, ele aceita. O de poliéster também, ele aceita. E o fio de malha também, se você quiser fazer. Ó, eu fiz aqui, ó. E aí, eu vou virar assim, peraí. Vou virar assim pra mostrar pra vocês, ó. Na hora que eu virei, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Ó. Ela tá meio uma maior, uma menor. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cortar e deixar tudo do mesmo tamanhozinho, selar as pontas e pronto. Tá prontinha. Só que sabe o que eu quero fazer? Para poder dar um charme aqui nessa minha peça, colocar uma etiqueta. Etiqueta AP Mundo Laser, para quem não sabe, que eu sempre indico. A AP Mundo Laser é do meu marido. Eu vou deixar aqui o telefone de contato, mas eu sempre deixo também... link das etiquetas. Eu acho que eu quero essa daqui, ó, pequenininha. Tem essa daqui também que eu gosto muito, que ela é dobrável, que ficaria legal aqui. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu quero fazer isso aqui. Gente, eu tô tentando mostrar ela pra vocês. Ó, eu vou colocar uma etiquetinha aqui do ladinho. Olha essa daqui de aço escovado, que coisa mais linda. Aqui atrás mesmo, gente, a gente não precisa colocar aqui não, tá? Ou você coloca pelo lado de dentro, sabe? Então, mas coloca aqui, ó, atrás, bem bonitinha, pra deixar a sua marca... e sem fazer do seu cliente um outdoor, tá? E é isso, vou costurar com um fiozinho da mesma cor. E aí, a última coisa que a gente vai ter que fazer é colocar o fecho aqui de trás. Aguenta aí, vou ajeitar tudo aqui, cortar, já volto pra gente colocar o fecho. Bom, colocadinho aqui, agora nós vamos fazer o seguinte, ó, veja bem, eu já trabalhei com bijuteria, mas não trabalho mais. Fui ali numa loja, aqui em Paraíba, que é uma cidade pequena,
Mas eu vou deixar pra vocês na descrição aí, links de onde vocês podem comprar esses mosquetões também. Às vezes fica mais fácil, ó. O mosquetão que eu encontrei foi esse aqui. Entendeu? Eu comprei um só mesmo, só pra usar aqui. Aí eu tinha comprado essas argolinhas aqui, mas elas são meio fininhas, tá vendo? Aí, olha só, isso aqui foi R$2 no lugar que eu comprei há muito tempo atrás. Já tava aqui parado, mas eu vou colocar pra vocês aí em algum lugar que eu encontrar aí na Shopee. E essa aqui é mais grossinha, tá vendo? E outra coisa que eu pensei, eu falei, eu vou colocar o quê? Uma correntinha pra gente poder... que às vezes vocês deixam mais ou menos como um padrão, pode fazer um pouquinho maior ou um pouco menor e colocar a correntinha pra quê? Pra pessoa regular ali, só que essa aqui tá grande, tá, gente? Isso aqui tem 20 centímetros, eu quero colocar menos. Aí, o que eu pensei? Essa minha argola aqui, ela é melhor, mais fortinha. Agora, nós vamos colocar isso aqui junto. Vocês vão ver como que eu vou fazer, porque eu vou fazer junto com vocês. Que eu não sei ainda como que eu vou fazer, não. Vou fazer aqui. Vai vindo inspiração, eu faço. Ó, a gente tem que colocar ali na parte de cima, né? Aqui tá muito... Ó. Vamos colocar aqui na agulha de tapeçaria. Coloquei. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou subir esse fio aqui, que tem um fio aqui que ficou pra baixo, vocês viram, né? Pronto, subi aqui. Aqui. É por aqui que tem que ser o negócio. Aí, o que que eu pensei? Eu preciso pegar os meus alicatinhos. Os alicatinhos tá feio, gente. Às vezes, quando meu marido pega, olha, aí suja, sabe? Vocês me desculpem. Aí, aqui... Eu pensei o seguinte, a gente vai pegar aqui o alicate, colocar... Ah, peraí. Deixa eu pensar aqui, peraí. A mão direita... Isso aqui é o lado direito, né? Pensando assim, ó, do lado avesso, pra colocar no pescoço o lado direito, pra gente que é destra, pra apertar a fivela. Então, aqui tem que ser a fivela e do lado esquerdo tem que ser essa correntinha aqui. Então, nós vamos colocar a correntinha. Aí, como essa correntinha que eu comprei não é pra bijuteria, vocês vão procurar uma aí pra bijuteria, a minha não é só porque eu queria fazer e eu não encontrei, então a gente faz com essa daqui mesmo, só pra poder fazer o acabamento. Se vocês tiverem como procurar aí um lugar, vocês procurem, é melhor. Deixa eu abrir aqui o elo do negócio, pronto. Abri. Aí, a gente vai colocar uma argolinha dessa aqui. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Ó, vamos colocar uma argolinha aqui. E vou fechar. Isso é ótimo pra acabar com a unha, sabe, gente? Muito bom. Eu quis pegar a argolinha mais... A correntinha mais fininha que tinha lá na loja, porque eu falei, tem que ser um negócio delicado, né? Aí, ó. Não tiver isso aqui, vocês pegam do marido. O marido sempre tem, mas esse aqui é meu, tá? Fechei a argolinha aqui. Pronto. Tá fechadinha? Tá. Fechei. Aí, agora, a gente vai prender a nossa argolinha, a nossa correntinha aqui. Como que a gente vai prender? Costurando isso aqui mesmo, ó, ó. Tem como não. Vou passar até 2 vezes pra ficar bem preso, né? E aí, eu vou enfiar por aqui. Pronto, ó. Colocamos aqui a nossa correntinha. Agora eu vou tentar esconder esse fio bastante. Tenta fazer um acabamento bem legal, gente, pra isso aqui não soltar, né? Ó, vamos dar a volta aqui, ó, enfia, volta, enfia. Aqui pegou um pedacinho de fio, a gente tem os macetes. E aí, depois, a gente vai o quê? Peguei ali um pedaço de coisa. Quando acontece isso, vocês gostam? Não, né? Ninguém gosta. Peraí, deixa eu ver se foi agora. Agora foi. Aí, eu vou voltar aqui pra poder ficar bem presinho. Isso. Pronto. Acho que agora foi, né? Acho que eu prendi bem, vocês não acham? Vou voltar aqui bastante. E aí... Pronto. Aqui a gente sabe que para fazer acabamento com fio de poliéster, é só a gente queimar. Cadê meu isqueiro que ele tava aqui agora?
Queimou, colou, ficou no lugar. Nossa, o que eu fiz aqui com a minha etiquetinha? Pronto. Aí, o que eu pensei também? Deixa eu ver se isso aqui cabe aqui. Ele não entra direito, tá vendo? Então, eu vou fazer algo assim. Essa, na minha aqui, tá, gente? Que não entra direito, tá? Na de vocês aí, vocês provavelmente comprem uma correntinha que o negócio ali consiga regular. Isso aqui vai ficar mais um charme, né? Porque eu vou ter que fazer do tamanho do meu pescoço mesmo. Ah, sem jeito, me mandou lembranças. Eu tô com medo de quebrar minha unha, vocês acreditam? Deixa eu ver, peraí. Aí aqui eu vou fazer assim. E vou colocar aqui mais ou menos, que é mais ou menos a largura do meu pescoço. Eu fiz um pouquinho mais apertado, ficou um pouquinho mais apertado, então vou deixar aqui, ó. Pronto. Que aí eu sei. Deixa eu ver. Pronto. Eu sei que na hora que eu colocar o outro lado lá... E aqui, gente, eu vou colocar um finalizador, vou mostrar pra vocês. Já pedi o Eduardo pra fazer ali, que pra quem não sabe, o Eduardo é meu marido. É o dono do AP Mundo Laser, que eu já falei com vocês aí. Peraí. Eu já pedi ele pra fazer um finalizador ali pra mim, pra gente colocar na correntinha. Que ele faz pra algumas meninas que fazem bijuteria. Olha só o alicate. Agora, aqui a gente não vai ter necessidade, né? Então, o que eu vou fazer? Pegar essa minha argolinha forte aqui. Colocar o meu fecho. Fechar. Fechei. E o que eu vou fazer? Colocar ele aqui. Simples assim. Ó. Colocaremos ele aqui. Pronto. Bem bonitinho. Aí, eu tô do lado avesso, né? Então tá. Vou aqui, ó, prender bem o fio, daquele mesmo jeito que nós fizemos no outro, pra isso aqui não sair. Eu vou terminar de prender aqui, gente, aí eu vou voltar com o finalizador que eu quero mostrar pra vocês, que eu pedi o Eduardo pra fazer. Porque isso aqui também personaliza a sua peça. Se você não tiver etiquetinha, você pode colocar só o finalizador, né? Pra poder ficar mais bonita ainda. Etiqueta, gente, ela personaliza a sua peça, né? Ela dá um charme. Toda artesã que compra etiqueta, depois ela não consegue ficar sem. É tão bom a gente personalizar as nossas peças. Mostrar que foi a gente que fez, né? É tão gostoso. Então tá, a AP Mundo Laser eu já deixei pra vocês aí na descrição o link das lojas, tudo bonitinho. Eu vou só pegar ali a coisa que eu pedi ele pra fazer e já volto pra mostrar. Peraí, gente, é rapidinho, fica no vídeo. Aguenta aí. Vou terminar isso aqui só, já volto, peraí. Olha só, gente, voltei aqui pra vocês verem. Esse aqui é um pingentinho de 1 centímetro, tá vendo? Em acrílico espelhado. Olha que bonitinho, ó. Eu pensei assim, tinha que ter uma argolinha pequenininha aqui, mas eu não sei se eu vou ter, eu acho que eu só vou ter da grandona. Então, eu vou tentar aqui, vocês vão aí esperar um pouquinho junto comigo, porque vocês sabem que dá um engajamento aqui pra professora, vocês vão o quê? Esperar pra ver se vai dar certo. Ah, tá do lado ao contrário, o rasguinho. Então, coloco aqui. Aí, eu vou colocar aqui. Tô achando que eu vou precisar de uma argolinha aqui no final, não, gente? Deixa eu ver. Fechei. Precisei nada. Ó, aqui que bonitinho. Olha o detalhe. Eu falo, né, gente? Tá, o detalhe, olha só. O carinho do detalhe. Não é mesmo? Ah, é isso. Então é isso, tá pronta a nossa gola. Vou fazer um vídeo linda, bonita e faceira pra vocês verem eu usando. Isso aqui tá me incomodando, mas na hora que fizer assim, ela vai ficar boa. É isso, gente. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Beijo grande. Ah, não esqueça de curtir o vídeo e hypar pra poder o YouTube entregar para mais pessoas. O que é hypar, Ju? Assim que você clicar na mãozinha, vai aparecer hypar. Você vai lá, clica em hypar, que tá escrito HYPR, ou PAR, alguma coisa assim, gente. Aí vocês clicam, dá aí alguns pontos, já ajuda o professor aqui. Nunca te pedi nada, hein? Ó, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima Invenção de Moda.